Olá, meu nome é Matheus Espíndola Rocha Pereira, sou aluno do IFMA, campus São Luís Monte Castelo, curso Engenharia Elétrica Industrial, e hoje vou apresentar um seminário de TCC. O título do trabalho é Projeto de Simulação de um Conversor Buck Boost para Aplicações do Sistema de Energia Renovável. Para a introdução, inicialmente gostaria de abordar que no cenário atual da demanda e oferta energética do país, a maior parte da energia gerada, cerca de 50%, advém de fontes não renováveis, tais como carvão mineral, petróleo e gás natural. Esse tipo de fonte é muito poluente, libera muitos resíduos e gera muitos impactos ambientais. Além disso, ele também gera impacto para as pessoas, resultando em doenças de pele e doenças respiratórias. Segundo a EPE, que é a Empresa de Pesquisa de Energia, o Brasil tem uma matriz cada vez mais renovável, com muito destaque para fontes eólicas e solares. Essas fontes são chamadas de possuem intermitências naturais, significa que elas dependem muito do ambiente que estão colocadas e possuem uma geração de tensão variável. Essa questão da porcentagem pode ser vista justamente nesse gráfico circular obtida da EPE. Conforme dito por Tweedle e Michaels, o desempenho dessas fontes depende de fatores ambientais, tais como força dos ventos, temperatura e radiação solar, tornando elas fontes variáveis. O presente trabalho propõe desenvolver um conversor Buck Boost, que é um conversor CCCC, aplicado a sistemas de energia renovável com foco na estabilidade da tensão da saída. Esse gráfico, essa tabela, ela demonstra o quanto vem avançando o uso de energias renováveis no país. De 2015 para até 2024 é possível ver que houve um crescente uso das energias eólica e solar. Agora eu vou trazer a pergunta da pesquisa. Como projetar e simular um conversor CCCC que seja capaz de converter a tensão de uma fonte renovável variável de forma eficiente e estável para diferentes níveis exigidos pela carga? As justificativas para o trabalho é de que a crescente demanda por fontes de energia limpa e sustentável, que vem muito da questão da busca pelo desenvolvimento sustentável, tem impulsionado a utilização de sistemas renováveis, a quais apresentam características variáveis e intermitentes, como foi dito anteriormente. Os conversores CCCC desempenham um papel fundamental na regulação da tensão fornecida pela fonte para fornecer um sinal de saída estável. Eles conseguem transformar a entrada de tensão variável dessas fontes em um sinal de tensão estável. A importância da projeção e da compreensão, a fundamentação teórica e o funcionamento prático de um conversor Buck Boost integrado a sistemas de energia renovável. Além disso, tem as justificativas de que esse trabalho contribui academicamente, pois ele proporciona na área de eletrônica de potência um maior estudo do uso desse tipo de conversor para a integração em sistema de geração de energia renovável, podendo esse trabalho ser utilizado como referência e citação para os futuros projetos e pesquisas. Agora, a questão dos objetivos. O objetivo geral desse trabalho é determinar um modelo de circuito de conversor Buck Boost direcionado a aplicações em sistemas de energia renovável, como por exemplo a energia fotovoltaica e no caso também a eólica, que foram as mais abordadas no trabalho. Utilizando da análise e simulação do conversor Buck Boost por meio do software PSIM. O principal parâmetro utilizado para avaliação foi o desempenho operacional do conversor. Agora, os objetivos específicos. Primeiramente, nós temos o de analisar o princípio do funcionamento do conversor Buck Boost por meio das teorias, realizar o dimensionamento dos componentes para o circuito por meio das equações que descrevem o comportamento dele, simular o conversor através do PSIM com o sinal de entrada variável, realizar a montagem do circuito com o sinal de tensão de entrada variável e, por fim, analisar o desempenho do conversor em diferentes situações, comparando os resultados de simulação e os resultados práticos.
O referencial teórico, primeiramente, abordar a eletrônica de potência e os conversores CC-CC. De acordo com Hart, a eletrônica de potência inclui aplicações em circuitos que processam potência desde a faixa de miliwatt até megawatt, assim apresentando uma faixa de operação muito grande, desde sinais pequenos até sinais de potência bastante elevada. E se trata de uma área da engenharia elétrica que se dedica ao estudo e desenvolvimento de dispositivos eletrônicos conversores estáticos de energia elétrica. Ela visa a máxima eficiência e qualidade no processo de conversão de energia, buscando reduzir as perdas do circuito. Os conversores CC-CC são circuitos eletrônicos que convertem uma tensão CC de corrente contínua para diferentes níveis de tensão de corrente contínua, fornecendo assim uma saída regulada. De acordo com Rashid, a eficiência energética, que é a razão entre a potência de saída e a potência de entrada, depende das perdas de comutação, que por sua vez depende da frequência de comutação. As perdas de comutação estão ligadas aos elementos de chaveamento do circuito. Cada vez que esse elemento transita entre o estado de ligado e desligado, ele acaba apresentando uma perda devido a esse processo de comutação. Quanto menor essa perda de comutação desses componentes de chaveamento, mais eficiente será o conversor. Agora, vou trazer o conversor buck. O conversor buck ele também pode ser chamado de conversor abaixador. Ele produz uma tensão de saída média menor que a tensão de entrada. A tensão, se a entrada flutuar, a tensão pode ser regulada de acordo com o ajuste da taxa de trabalho. Com base no circuito, inicialmente a chave é fechada em 1, a entrada ela alimenta o indutor, o capacitor e a carga. Em um segundo momento, a chave vai para 2 e o indutor é que alimenta o capacitor e o resistor. Com base na equação que descreve a saída da tensão desse circuito, é possível ver que ela é diretamente proporcional à taxa de trabalho. Essa taxa de trabalho ela varia entre 0 até 1. Para 0, significa que não há saída de tensão. Para 1, significa que a saída é igual à entrada. E é possível ver, com base nisso, como esse valor varia de 0 a 1, que a saída ela sempre tende a ser menor do que a entrada. Agora o conversor boost. O conversor elevador de tensão produz na saída do conversor um valor de tensão maior que o sinal de entrada. Ele é um conversor também chaveado que funciona pelo fechamento e abertura ou comutação de uma chave eletrônica. Inicialmente, esse circuito com a chave fechada em 1, o indutor alimenta a entrada, a fonte alimenta o indutor, e em segundo estado, a chave fechada em 2, a fonte e o indutor alimentam o capacitor e a carga. Com base na equação, vemos que a fonte é inversamente proporcional à taxa de trabalho. Quanto maior a taxa de trabalho, maior vai ser a saída da tensão do circuito. Se a taxa fosse unitária, significaria que a tensão seria de saída iria tender ao infinito, o que na prática não é possível devido às perdas dos componentes. E caso fosse zero, significaria que a saída seria igual à entrada. Agora, o conversor abordado principal nesse trabalho, o conversor buck-boost. Ele trata-se de uma topologia de conversor CC-CC que é elaborada a partir pode ser elaborada a partir da conexão em cascata do conversor buck-boost. A principal aplicação desse conversor, também chamado de conversor abaixador/elevador, é em fontes de alimentação CC reguladas, onde uma tensão de saída de polaridade negativa pode ser desejada. Com base no circuito, inicialmente com a chave fechada em 1, a fonte alimenta o indutor. Em um segundo estado, a chave fechada em 2, o indutor alimenta a carga e o resistor. A saída do circuito com base na equação, ela é visualmente visível que a saída é negativa e que ela depende da taxa de trabalho. Ou seja, se você ajustar a taxa de trabalho dependendo do valor que você coloca, a tensão de saída ela pode ser tanto maior em modo
do que a tensão de entrada, quanto pode ser menor do que a tensão de entrada em módulo. Agora vamos tratar de energias renováveis. De acordo com Tweedle, energia renovável é energia obtida a partir de fluxos de energia naturalmente repetitivos e persistentes que ocorrem no ambiente local. São aquelas fontes de energia que se renovam rapidamente a partir da perspectiva humana, como a solar, onde desde que esteja de dia o Sol esteja presente no céu e não haja nenhuma nuvem bloqueando, a fonte está sempre lá e pode ser captada à vontade. No caso da solar, é isso. No caso da eólica, é a partir da força dos ventos, desde que haja vento a geração. Portanto, trata da energia solar, que é obtida a partir da radiação solar, pode ser convertida diretamente em eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos, e a energia eólica obtida a partir da força dos ventos, que converte a energia cinética dos ventos em eletricidade através das usinas eólicas. Agora vamos abordar a metodologia. O trabalho utilizou-se de uma abordagem quantitativa e experimental, pois foi baseado no levantamento bibliográfico do material e modelagem matemática do conversor para a elaboração do dimensionamento do circuito. Além disso, também foi utilizado simulações computacionais e experimentação prática do conversor para obtenção dos resultados. O trabalho também pode ser classificado como descritivo, pois ele visa descrever o funcionamento do circuito e os impactos das variações de tensão, corrente e parâmetros de carga por meio da modelagem e simulação. O estudo e análise do princípio de funcionamento do conversor Buck-Bush, sendo esse o conversor CC abordado principal nesse trabalho, foi realizado com base em livros como Mohan, Hart e Rashid. O dimensionamento dos componentes do Buck-Bush ele foi realizado com base nas equações que descrevem o comportamento teórico do conversor. No caso, para o trabalho, também foi abordado, foi adicionado nessas equações alguns fatores de perda para tentar aproximar ao máximo esse comportamento teórico do comportamento real do circuito. Também teve a etapa de simulação do conversor com Buck-Bush, que foi realizado no ambiente computacional do software PSIM. Esse software ele possui grande ênfase na eletrônica e potência e devido a isso foi escolhido para ser utilizado no trabalho. Também teve-se a montagem prática do circuito em uma placa de circuito impresso, PCI. Nessa etapa de montagem buscou-se adquirir componentes com baixo custo, sem alterar o desempenho do conversor, e também para alguns casos em alguns componentes, como resultado teórico, ele resultou em valores que não podem ser encontrados no mercado. Foi utilizado de associações em paralelo ou série para assim resultar em um componente equivalente que os componentes fossem encontrados no mercado. Na etapa de montagem prática ainda foi utilizado também um multímetro, que mede valores de tensão e corrente, e um osciloscópio que permite visualizar a forma de onda do sinal medido, podendo ser tanto o sinal de entrada quanto o sinal de saída. Esses dois equipamentos foram utilizados para monitoramento e obtenção dos resultados do trabalho, e por fim foi realizada a etapa de análise do desempenho do conversor. Foi realizada por meio da comparação entre os resultados obtidos nas simulações computacionais e os dados experimentais. Resultados esperados. Espera-se uma tensão de saída estável, mesmo com variações da tensão da fonte, sendo esse um dos principais objetivos do trabalho. Espera-se que mesmo com as variações da geração das fontes de energia renovável, tenha sido uma saída estável. O erro de regime permanente próximo de zero, o que reflete dito anteriormente, o erro de regime permanente, ele descreve a diferença entre o valor de referência desejado e o valor real obtido na saída do circuito. Quanto menor esse valor quanto esse valor mais fica próximo de zero, melhor o desempenho do conversor.
um desempenho coerente entre simulação, teste prático e teórico, mostrando assim que não houve nenhuma divergência entre essas etapas de simulação, teste prático e obtenção dos dados teóricos. Também espera-se uma elaboração de um circuito de baixo custo, visto que o custo é um fator determinante no fato do conversor ser utilizado ou não em circuitos práticos, em ser utilizado ou não no mercado. É um fator muito determinante essa questão do custo. E também espera-se uma implementação em sistemas de geração de energia renovável, visto que esse tipo de sistema é o principal foco desse trabalho. Espera-se que esse conversor seja utilizado justamente nesse tipo de sistema, também podendo ser utilizado em outros tipos de sistema que possuem geração variável. Espera-se também que o trabalho sirva de base para pesquisas e projetos futuros. E agora a conclusão. Conclui-se que diante da variabilidade natural das fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, o conversor buck-boost mostra uma solução técnica extremamente flexível. O conversor buck-boost, devido a essa natureza de ele conseguir transformar um sinal de entrada de tensão variável em um sinal de tensão estável, ele mostrou-se uma solução muito interessante para a implementação desse tipo de fonte de energia renovável. Assim podendo tornar esse tipo de fonte cada vez mais utilizada. Também conclui-se que sua capacidade, no caso do conversor, de operar tanto em elevador como redutor, permite adaptar a energia gerada, como foi dito anteriormente, em diferentes condições de entrada, garantindo estabilidade e qualidade para a tensão de saída. Assim, podendo implementar esse circuito juntamente com a fonte, diretamente em um outro circuito, em uma rede de distribuição ou até mesmo em um circuito de armazenamento de energia. Também conclui-se que esse trabalho integra conceitos teóricos de modelagem, dimensionamento, simulação computacional e validação prática do conversor buck-boost. Conclui-se também, por fim, que o trabalho apresenta uma contribuição prática e acadêmica, visto que ele integra, que ele aborda tanto a questão prática da montagem de um conversor buck-boost, pegando a parte teórica de simulação para testar e por fim a montagem final de um conversor, e acadêmica, visto que ele requeriu uma pesquisa bibliográfica, abordou muitos dos conceitos utilizados na bibliografia e utilizados para ensino em meio acadêmico, assim apresentando uma grande contribuição nesses dois quesitos. Por fim, tem-se aqui as referências utilizadas para o trabalho e a elaboração dos slides para esse seminário. Assim eu concluo aqui o seminário TCC. Obrigado e até.